Glória a Deus. Eu quero ler a palavra com você para te embasar. Amém? Que nós deixemos tudo aquilo que não nos pertence mais. Ora, se o apóstolo Paulo disse que nós teríamos que deixar para trás as coisas dos primeiros rudimentos, ele estava isentando o que você recebeu quando você se converteu? Ou começou a se converter? Não, ele estava dizendo, olha gente, se você já é do Senhor, não vamos falar mais nisso, não se fala mais nisso. A partir de agora, você precisa colher as bênçãos e viver como alguém que é do Senhor, ao invés de ficar falando e ficar esperando o leitinho, cresça, floresça, frutifique e multiplique. Por que ele ficou bravo com o povo que estava tomando leitinho? Porque aquele povo resolveu ficar na igreja recebendo palestra a vida inteira sem fazer nada. Quando a gente entender isso, quando o povo de Deus, que se diz, que se chama pelo nome de Deus, entender isso, muda tudo. Entender que ele está indo lá para dar e não para receber, e que receber é naturalmente uma consequência de alguém que é filho, porque o bom pai, ele disse, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu que sou seu pai. Vocês são pais ruins, sabem dar boas coisas. Quantos pais aqui já deram presente para os filhos que nunca puderam ter na infância? Levanta a mão. E se quebrar para pagar, inclusive. E depois o filho quebrou em 2 minutos. E nós somos maus. Se nós fazemos esse sacrifício, como é o nome disso? É ou não é? Minha mãe era tão dramática, quando ela ia comprar alguma coisa cara, ela falava assim, ó, eu vou fazer das tripas coração, Rafael, para dar isso para você. Por quê? Porque realmente era um sacrifício. Minha mãe levava a gente para comer x-salada no centro da cidade. Olha que pobreza. Mas, né, naquela época era coqueluche. Não era qualquer um que podia comer um x-salada. Vocês lembram dessa época? E era aquele x-salada vagabundão mesmo, sabe? Aquele do centro de São Paulo, assim. Uma vez eu fui pedir eu cheguei com meu amigo e falei, cara, minha mãe falou para não entrar nesses botecos assim, que a parede é suja, porque se a parede do lado de fora dos clientes é suja, imagina dentro da cozinha. Aí meu amigo falou assim, larga de ser fresco, cara, vamos comer. Eu falei, tá bom, aí entramos. Aí ele pediu para o chinês, falou assim, você dá um x-salada? O chinês falou, dou. Eu falei, não quero não. Gente, é por isso que não adianta, o povo começa a ler o Salmo Forte. Qual que é o Salmo Forte? 91. Coloca aí o Salmo 91 para mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Aí o povo ora isso aí, reza isso aí, é uma bênção, não é? Eles só esquecem de uma coisa, volta no primeiro versículo, é só para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não tem poder nenhum em quem é evangélico, ou vai para a igreja, só tem poder em quem habita no esconderijo do Altíssimo. Porque diferente de você frequentar uma igreja, você habitar no Altíssimo. Pegou? Então esse salmo é poderoso na vida de quem habita em Deus. Quem mora em Deus, ou deixa Deus morar dentro dele. Em quem não mora, não vale nada. Deus sempre foi assim. O problema é que muita gente vai chegar no último dia e falar, Senhor, mas estava escrito, eu te avisei. Olha aqui. Mas ninguém pergunta. Ninguém busca. As pessoas querem continuar como o quê? Como leitinho. O que as pessoas querem? Que eu pegue uma água, o bispo pegue uma água, leve no monte, coloque uma música, aí ele pega a água e fala, eu estou subindo um monte por vocês. Vou levar a oração de vocês em Israel. Subirei um monte por vocês. Aí eles filmam o pastor subindo com a garrafa de água. Pesada. Aí o povo fala, é forte, Brasil. Pode parar, Johnny. Sabe o que acontece na vida dos outros? Nada. Porque Jesus já fez o sacrifício. Esse sacrifício Jesus já fez. E o dele foi bem pior do que levar água. Esse é o sacrifício que nos permite sacrificar.
Esse é o sacrifício que nos liberou para podermos viver a vitória, sim. Mas só viveremos a vitória se aprendermos a sacrificar e não ficarmos esperando o outro sacrificar por nós. Por que dá tão certo fazer isso? Porque se eu fizer isso, a galera vem na fé. Só que elas colocam a fé e o sacrifício em outra pessoa. E isso é muito perigoso. Então, na tentativa de acabar com isso, outras igrejas vieram falando mal disso. E aí elas foram para o dual extremo. Acabaram com o sacrifício, dizendo que o sacrifício não poderia ser mais feito porque o de Jesus já foi feito. Mentira. Então você não pode fazer jejum. Jejum é o quê? É um sacrifício ou não? Se não for sacrifício, não vale. Tem gente que vai jejuar e fala assim, eu vou jejuar Coca-Cola. Você gosta? Não. Quantas vezes você toma por semana? Nenhuma. E você vai jejuar Coca-Cola? Ou seja, tem gente que acha que isso é jejum. Jejum não, jejum é sacrifício. Tanto é que Paulo fala que até parar de fazer sexo entre o marido e a mulher. Olha que sacrifício, desgraçado. Mas se tiver de comum acordo, fica engraçado, cheio de graça. O que está acontecendo aqui? As pessoas, elas são extremistas. Por isso que Satanás soube disso e trabalha com as pessoas na distração do extremo. Esquerda, você é de esquerda ou de direita? Você vota, você é de esquerda ou de direita? O cristão não tem que ser de esquerda nem de direita. O cristão tem que ser cristocêntrico. Não tem que ser partidarista. Bispo, o cristão não pode ter partido? Pode. Mas ele tem que ter a consciência de que ele não pertence a pessoas, ele pertence ao reino de Deus, e a cabeça dele tem que pensar igual ao Pai, não igual à terra. Esse é o problema. As pessoas misturam tudo e vão para o dual extremo, então eles ficam brigando. Qual que é a meta de Satanás? Dividir para enfraquecer. Coloca dois polos, e aí todo mundo fica brigando, e enquanto todo mundo está dividido e brigando, você quer ver? Vou contar uma coisa que aconteceu. Descobriram lá no Central Park, embaixo do Central Park, muitas crianças assassinadas. Muitas, saiu no jornal. Em pouco tempo abafaram essa notícia. Muitas crianças sacrificadas em rituais de magia negra. Muito ossada, muitos corpos de crianças. Sabe essas aí que somem? Que você não sabe para onde vai? Quando saiu essa notícia, já deram uma outra notícia bombástica, todo mundo ficou brigando e todo mundo esqueceu, eles arrancaram da mídia e ninguém sabe até hoje. Porque senão a mídia ia ter que explicar. E assim eles vão manipulando, enrolando a população. Mas conhecereis a verdade? Amém? Hebreus, capítulo 8, versículo 1, vamos ler. A coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Em outras traduções, com o nosso sumo sacerdote. Está falando a respeito de Jesus, o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? É o sacerdote grandão, é o sacerdote dos sacerdotes. Jesus é rei dos reis. Quem é rei? Nós, reino, ele vos constituiu reino, ok? Jesus vai reinar sobre os reis. Por isso ele fala, pede-me e te darei as nações. Olha só, lembra Apocalipse? Todas as nações virão e adorarão diante dele. Trarão o quê? Os sacrifícios diante dele, as ofertas diante dele. Porque a adoração para Deus é oferta de sacrifício. Adoração, diga, adoração para Deus sempre foi oferta de sacrifício. Ou seja, se as nossas ofertas, eu ministrei aos pastores muitas vezes já, que eles sempre têm que fazer a mais, quando eles perceberem que ficou normal. Por exemplo, dízimo. Tem tanta gente brigando, mas eu não dizimo faz muito tempo. Porque faz muito tempo que eu dou muito mais do que 10%. Porque chegou uma hora na minha vida, no começo era difícil dizimar, nossa, tirar 10% era um sacrifício. Então acontecia um monte de coisas na minha vida. Por quê? Porque era um Chegou uma época que o dízimo já era meio que débito automático. Então já não era mais um sacrifício. Então todo cristão tem que entender que quando já não é mais um sacrifício, ele tem que mudar a ótica. Ele tem que fazer virar um sacrifício. Então eu comecei a me perguntar, Senhor, eu quero te dar mais. Aí eu dei carro, depois eu dei apartamento. E eu fui aprendendo a me desafiar a fazer para o Senhor, nessa parte de ofertas, aquilo que me custa. É por isso que a gente canta a musiquinha. Não te darei
algo que não me custe. Por quê? Porque entregar a Deus algo que não custa não é sacrifício. Logo, se não é sacrifício, não queima. Logo, se não queima, não sobe fumaça, aroma, cheiro. Logo, se não sobe fumaça, Deus não sente nada. Quem pegou? Como eram feitos os sacrifícios no altar? Abraão, vamos para Abraão. O que Abraão ofereceu? Sacrifício. Ele oferecia sacrifícios a Deus? Ele nem conhecia Deus. Ele ouviu falar de um Deus diferente dos deuses dos pais dele, de Ur dos Caldeus, que tinham vários deuses. E de repente Abraão entende o quê? Meu Deus, tem um Deus que não tem imagem, e Ele é o único. E aí ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa para esse Deus, vou fazer uma imagem. É isso que ele fala? Ele fala, vou fazer um E aí ele já aprende o quê? Como ele sacrificava para os outros deuses, ele já aprende o quê? O meu sacrifício tem que ser o melhor. Para ser sacrifício, tem que doer. Aí ele começa a oferecer o quê? As ovelhas e tudo mais. Só que chega uma hora na vida de Abraão, que ele está rico, está abençoado, até na mancada dele ele ficou rico, porque saiu do Egito rico. E veja, ele já faz sacrifícios com Deus, Deus já fala com ele, mas aí Deus faz o quê para ele? Ele está rico, ele já tem 2 filhos, Ismael e Isaac. Agora ele está feliz da vida, brincando, vendo seus filhos crescerem. E aí de repente Deus fala assim, tudo que Abraão está dando, eu que dei para ele. Tudo que Abraão tem, eu que dei para ele. E Abraão já estava fácil dar para Deus, porque tudo ele dava. Porque no começo não, no começo o rei da Babilônia vinha para Abraão e falava, não, vem cá Abraão, seguinte, você pegou os despojos de guerra, mas dá as vidas para mim, fica com a grana. Abraão fala, eu não vou dar as vidas. Sabe qual é o maior comércio dos dias de hoje? O comércio de vidas. Quando uma pessoa tem uma igreja e não trata como paternidade, tem problema, entra 20, sai 10, mas entra 20, ela está comercializando as vidas. Comércio não é, porque estão vendendo isso, vendendo aquilo. Não, comércio é o comércio de vidas. Esse é o pior. Abraão chegou e falou, eu não vou dar as vidas, e não vou pegar nada de você. Sabe por quê? Porque quando eu ficar rico, quando Deus, o meu Deus, me tornar rico, muito rico, vocês não vão dizer que eu enriqueci com um nada de vocês. Deus vai me deixar rico e eu vou falar, o meu Deus me prosperou. Olha que forte. Mas agora não, agora Abraão está rico, cheio da moral, com 2 filhos lindos, com um monte de funcionários, com um monte de riquezas, com um monte de bens, e os 2 filhos preferidos meio que brigando, mas todos ali, crescendo saudáveis, com saúde. A mulher que não podia ter filho, mas era linda, ficou grávida. Deus fez tudo na vida dele. Agora, entregar dinheiro para Abraão não é nada. Ele já tem um monte de dinheiro. O que é entregar dinheiro para um rico que não tem o coração do dinheiro? Nada. Tanto é que quando Jesus senta na frente do gasofilácio, ele observa que tem um monte de rico dando dinheiro, mas quem chama a atenção dele? A viúva pobre, porque estava dando tudo que tinha, ou seja, para ela era um E Deus foi ruim, não foi? Jesus foi ruim. Fala, Jesus foi desumano, né? Foi ou não foi? E agora, hein? Olhou aquela mulher, Jesus não devia ter falado, pare! Não seja tola, está dando o seu único dinheiro para o pastor? Ele não podia ter falado isso? Não, sabe por quê? Era mais fácil Jesus ter dó dos que estavam dando o que sobrava, do que Jesus ter dó da mulher pobre. Por quê? Porque Jesus é Deus e crê na palavra. A palavra é Ele é a palavra. Se Ele é a palavra, como Ele pode contradizer a palavra? Ou seja, esta mulher deu tudo o que tinha, ou seja, Deus vai prosperar um monte ela, porque a palavra é real e Deus é Deus de verdade, Deus é Deus real. Enquanto os outros dão o resto para Deus, não vai acontecer nada na vida deles. Porque senão Jesus tinha pulado na frente dela e pego o dinheiro multiplicado e dado para ela de volta. Não é? E você acha que isso não aconteceu? Isso aconteceu, porque Deus é real,
Diga: Deus é Deus de resultados. Digo: meu Deus é Deus de resultados. Agora vamos para Abraão, volta para Abraão. Abraão vivia na lei? Não, a lei veio 400 anos depois através de Moisés. Abraão vivia na graça. Aí Abraão faz o quê? Abraão já tinha dizimado? Já tinha dizimado. Lembra quando Melquisedeque vem, ele dá o dízimo dos despojos? E ele recebe o quê? Pão e vinho, ou seja, o corpo e o sangue. De quem? De um Jesus que ainda não havia se manifestado com o nome, mas já tinha aparecido para Abraão. Agora, o que Abraão recebeu? Recebeu a bênção. Por quê? Porque entregou a oferenda. E a Bíblia fala que só abençoa o que é maior, ou seja, Abraão recebeu a bênção de Deus através de Melquisedeque. Por quê? Porque ele entregou a oferenda. Você entrega a oferta. É uma troca? É. Para a salvação? Não. A salvação é gratuita. Foi por isso que o sumo sacerdote morreu e está até agora intercedendo por nós no trono. Ou seja, por causa do sumo sacerdote, agora nós podemos sacrificar em todos os outros sacrifícios. Vamos ler? A coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado do lado direito do trono de o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar. O que o sacerdote fazia? Ele entrava no lugar santíssimo com uma cordinha. Se ele tivesse em pecado, ele morria. Tinha que puxar ele de volta. Ok? Agora ele está dizendo que o sumo sacerdote Jesus está no lugar santíssimo fazendo o seu serviço. Se as pessoas tinham que levar uma oferenda para serem perdoados os seus pecados, agora não precisa mais levar a oferenda para ser perdoado do pecado. Por quê? Porque agora o sumo sacerdote já fez a oferenda, o Cordeiro Santo de Deus que tirou o nosso pecado. Amém? Então isso nós não precisamos fazer. Você nunca vai fazer uma oferenda na igreja para ser salvo. Você nunca vai fazer uma oferta para ser salvo. Mas a salvação, através do sumo sacerdote, valida todos os seus sacrifícios para todas as outras coisas. Vamos ver? No lugar santíssimo, na verdade, tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Opa! Quem armou a tenda? Não, Moisés. Mas agora ele está falando de outra tenda, a tenda do céu, porque tudo que é feito na terra já tinha antes no céu. Lembra que é espelho? Lembra que é uma sombra? Ou seja, agora Jesus está na tenda eterna, fazendo o sacrifício eterno, porque na tenda de baixo tinha que fazer o sacrifício todo ano, mas na tenda eterna o sacrifício é, por isso que você pode ser salvo por toda a eternidade. Amém? Agora presta atenção no que está falando aqui o escritor de Hebreus. Agora ele está na verdadeira tenda, não na sombra de Moisés, na verdadeira, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo grande sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Espera aí. Para que o sacerdote existia? Para oferecer a Deus as ofertas e sacrifícios. Como que o povo adorava? Em casa, na tribo, não era? O tempo todo, salmodiava, cantava, adorava, fazia tudo. Celebrava. Mas a adoração para eles era o quê? Opa, agora vamos adorar, é o dia de adorar. Pega o melhor. Filho, vem aqui, escolhe a sua melhor ovelhinha, o seu melhor bichinho. Vamos sacrificar para Deus. Ai, pai, não, eu amo ele. Por isso que é um sacrifício. E aí pegava a ovelhinha, aquela mais cara, e levava e sacrificava. E os filhos e toda a família entendiam o quê? Tem que nos custar. Porque para pagar por você, custou para Deus. E agora viver em Deus é custar para você. Não para pagar a salvação, mas para ter acesso àquilo que Deus quer que você viva. Vamos ver se mudou alguma coisa? Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia
de uma sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O que Deus mostrou para Moisés? O modelo original. Falou: ó, faz nesse modelo aqui que vai parecer com o original. Lógico que limitado na terra, mas para parecer com o original. Mas de fato Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ele se baseia em promessas de coisas melhores. Não existe cristão sem aliança. Deus é Deus de aliança. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Presta atenção nisso. Olha o Espírito Santo aqui, olha a revelação do Espírito Santo aqui. Ninguém vai precisar ensinar. O que a palavra de Deus fala? Ele vos ensinará todas as coisas. Olha aqui o Espírito Santo. Ninguém vai precisar te ensinar, o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as pessoas mais importantes, pois eu perdoarei os pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho é gasto, vai desaparecer logo. Do que Ele está falando? Ele está falando que agora o sumo sacerdote sacrificou como cordeiro, e é o sacrifício eterno. Por isso que quando João sobe, ele vê o cordeiro sentado no trono. O sacrifício está lá, válido. Por isso que nós podemos ser salvos pelo sangue. Amém? Isso é rodimento e vamos deixar para trás. Agora, vamos deixar para trás porque já entendemos. Amém? Agora, daqui para frente, como que o povo de Deus vive? Uma vida em abundância. E por que tem gente que fala que é de Deus e não vive nada? Vamos lá, volta para Abraão. Está muito complicado? Deus pede para Abraão quem? Isaque. Por quê? Porque era o maior sacrifício. Deus não quer só o sacrifício das nossas vidas, Ele quer o maior e o melhor. Porque a fé te exige, querido. Agora, quando você entende esse princípio que vocês têm entendido, as coisas mudam ou não mudam? As coisas têm resultados, e a gente trabalha por resultados. Agora, veja, quando Deus pede Isaque a Abraão, não tinha nada mais caro para Abraão do que Isaque. O que Abraão fez? Entregou. O que Abraão fez com Ismael? Ismael despachou, mandou embora, não valia igual a Isaque. E Deus pediu quem? Ele não pediu Ismael. Por quê? Porque ele queria aquilo que era mais caro. Por isso que quando uma pessoa entende e entrega aquilo que vale mais na vida dela para Deus, ela começa a receber bênção sem medida. Por isso que Jesus falou para Pedro: digo-lhe mais, aqueles que deixam pai, mãe, tudo por causa de mim, receberão 100 vezes mais. Não é só na eternidade, não, é aqui nesse plano. Quem entra nesse nível, desfruta de uma vida muito poderosa em Deus. A pergunta é: quem tem coragem de entrar nesse nível? Porque todo mundo quer falar que quer parecer com o povo da Bíblia, mas ninguém quer viver igual a eles. Entrar nesse nível é entrar num nível de suprimento, num nível de intimidade com Deus muito grande. Um nível que você não precisa nem orar direito. O bispo falou que não precisa orar. Não é isso. Mas é um nível que você vai dar uma piscadinha e já vai acontecer tudo. Porque você vai estar numa intimidade tão grande com Deus, porque nada fica na frente do seu Deus.
Nada fica em primeiro lugar a não ser Deus na sua vida. Deus não negocia o lugar dele. Ele não negocia o primeiro lugar e o único lugar. Não se pode colocar nada no lugar de Deus. Quem é de Deus é abençoado e pronto e ponto. Diga, eu sou de Deus e eu tenho que ser abençoado e pronto e ponto. E não é questão de jogar Deus na parede, é questão de jogar o seu eu na parede. Porque Deus já liberou. Agora você precisa mudar a mentalidade para poder receber. Agora veja, Deus não quer só um sacrifício, Ele quer o melhor, Ele quer o primeiro, Ele quer aquilo que é inteiro. E o reino de Deus sempre exigiu sacrifício. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, ou se toma força, e pela força se apoderam dele. Ou seja, reino de Deus, bênção de Deus, vida em abundância tem preço. O preço é sacrifício. É sacrificial, não tem jeito. A gente vive fazendo sacrifícios. Quando você quer agradar uma pessoa porque você é muito grato, você vai lá escolher um presente para ela, geralmente é isso, não é? E aí você quer escolher qual presente? O melhor, só que é caro, mas você faz um. Quando você quer presentear o seu filho, o brinquedo que ele quer é caro, mas você faz um. Quer ter uma noite especial com a sua esposa? Às vezes é caro. Esposa é cara, uma noite não, ela é cara todo dia. Mas você tem que fazer um. E quando chega em Deus, dá o resto. Sabe qual é o melhor culto da sua vida? É o culto que você se mata para ir. Porque ele se tornou um. Quem aqui já quis comprar uma TV grande, não tinha dinheiro, mas comprou? Olha um monte de homem, tudo com vergonha de falar. O que você fez para comprar a TV? Quem aqui já quis comprar um carro melhor, não tinha dinheiro, mas deu um jeito e comprou? Você fez um? E quando chega para Deus? Dá o resto, fala, Deus sabe do meu coração. Hipócrita. Nós somos hipócritas quando nós fazemos isso com Deus. Diga, eu não quero ser hipócrita. Agora, qual que é o problema de tudo? É que o sacerdote servia para fazer o quê? Para fazer sacrifício. Só tem um problema, agora o sumo sacerdote transformou todos nós em sacerdotes. E agora, a gente precisa aprender a sacrificar. Por quê? Por que a gente precisa sacrificar? Porque se você não sacrifica, você não é sacerdote. Vamos ler? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, bem rápido. Mas vocês são a raça escolhida. Aleluia, faz barulho de crente, vai. Peraí. Vocês são a raça escolhida. Coisa boa ser raça escolhida, não é? Raça escolhida é uma bênção. Fomos escolhidos antes de vocês me escolherem, eu vos escolhi a vós. Amém, gente? Olha que bênção. Fala, Jesus me escolheu antes de eu escolher ele. Mas ele continua, ele fala assim, a fim de que vocês possam ir e dar muitos frutos. Ou seja, não escolhi vocês para serem inúteis, gospel dentro da igreja, sentados. Porque o servo inútil é lançado fora. O servo bom e fiel, qual é a diferença dele? É que ele é útil. Sim ou não? Diga, eu não posso ser inútil, em nome de Jesus. Agora vamos continuar o versículo, porque a parte está gostosa até agora. Vamos lá. Mas vocês são raça escolhida. Olha para o seu irmão e fala, ô raça top. Sou de Deus, fala, sou raça de Deus. Ferrou. Vocês são o quê? Quem é o rei? No caso, o rei dos reis. Quem são os sacerdotes? E agora? Agora tem que sacrificar, porque sacerdote serve para sacrificar. Qual que era o trabalho do sacerdote no templo? Pegar o sacrifício e queimar. Agora tem um porém. Vamos continuar lendo. Sacerdotes do rei. Mais uma. A nação completamente dedicada a Deus. Ou seja, se sacrifica dedicada. O povo
que pertence a Ele, por isso sacrifica, é sacerdote. E vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos que Deus os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Agora eu quero que você coloque na ACF, olha isso. Agora vamos mudar a tradução. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, de verdade, que sacrifica por amor. É isso que mudou. Lembra de Jesus? Se você perdoava 7 vezes, agora você faz o quê? Perdoa 70? Por quê? Porque antes você perdoava, porque a lei mandava perdoar 7 vezes. Mas agora você não vive mais pela lei. Você vive pelo amor que é Cristo. Então eu perdoo 70 vezes. Eu perdoo até a hora que o cara se arrependeu. Eu continuo perdoando quantas vezes precisar. Amém? Se você andava 1 milha, que Jesus falou, agora você anda a 2ª milha. Ou seja, você andava 1 milha porque a lei mandava andar 1 milha. Agora ande 2 por amor. Os sacerdotes sacrificavam por quê? Para salvação. Agora você não precisa sacrificar para salvação, porque Ele já sacrificou por você. Agora que você recebeu isso e você é grato, sacrifique por amor, porque você porque já está pago, e agora você não precisa pagar mais nada, você sacrifica simplesmente porque você é grato. Você entende quem você é em Deus, você entende a sua filiação, por isso você sacrifica. E isso não é só em ofertas de finanças, isso é em tudo. Você sacrifica muito o seu eu no seu casamento, para viver um casamento de Deus. Você sacrifica o seu orgulho, para não causar contendas. Você sacrifica a sua vontade, muitas vezes, para adorar a Deus, e para ir aos cultos, e para se manter de pé. Porque às vezes não dá vontade, sim ou não? A gente não tem vontade sempre, mas a gente sacrifica. Não interessa, eu posso estar quebrado, eu não estou com vontade, mas não interessa, eu não sou guiado pelos sentimentos. Seja feita a sua vontade, não a minha. É isso que Jesus orou. Amém, gente? Amém. E nas ofertas eu sacrifico aquilo que me custa. Aprende uma coisa, querido: tudo que você for fazer, que colocar o nome Deus, tem que custar. Quando os dízimos se tornarem, por isso que não é uma lei, a lei tinha que dar o dízimo certinho, aí o evangélico vai lá e conta. Uma vez uma menina falou para mim, eu dou certinho, eu conto nas moedas. Eu falei, está errado. E muitas igrejas falam, está certinho, não está. Porque agora não é mais lei, agora é graça, você tem que fazer além. Se você conta a moeda para Deus, você fala, espera aí Deus, vou dar certinho, ó. Ah, passou, Deus, devolve. 20 centavos, devolve, Deus devolve. Entenderam? Porque agora não é mais lei, é graça. Se você vive pela graça, você vai receber galardão de graça. Se você vive pela lei, vai ser condenado pela lei. Porque a lei só veio para condenar, nunca para salvar. A lei nunca salvou ninguém. Entende? Então, quem vai falar para você, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer tanto? Ninguém. Ninguém pode. Porque você é que sabe se você está fazendo sacrifício ou não. E Deus sabe também. Agora, às vezes os pastores desafiam, eles te impulsionam, isso não é pecado. Existem ofertas alçadas na igreja, tudo isso. Mas, por que o povo está se perdendo? Porque o povo entendeu um Deus como um Deus bobão. É um Deus bobão que fica assim, ó, ah, vieram me adorar? Tá bom. Eu não gosto dessa música, mas pode cantar, vai, vocês gostam? Pediram bênção? Tá bom. Não precisa mudar de vida não, continua me zoando, continua vivendo de qualquer jeito, continua traindo, vou mandar bênção. Tá, recebe. Anjo, vai lá dar mais bênção para ele. Ele é um tranqueiro, mas dá bênção para ele. Ele joga fora a minha salvação, ele cospe no meu sangue, ele despreza tudo que eu fiz por ele, mas dá bênção para ele, aleluia, receba! E o crente, aleluia! Já pararam para pensar? Como as pessoas fazem Deus de bobo? E a Bíblia fala de Deus não se zomba. É por isso que nós temos que, quando falarmos de Deus, temos que abaixar a cabeça em reverência, porque Ele é Deus, soberano, eterno. Agora tem que parar de zombar a Deus. Tem gente que zomba a Deus o dia todo. Hoje está na moda zombar a Deus. Se não for sacrifício, diga, se não for sacrifício, não sobe o cheiro.
Agora eu vou te mostrar outra coisa. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Agora coloca na NVI. Olha isso. Para que vocês foram chamados? Para que vocês foram escolhidos? Para anunciar as grandezas. Como que um crente que é chamado para ser tudo isso só anuncia derrota e desgraça, sendo que está escrito ali que você foi escolhido, é de Deus, é adquirido por Deus, tem tudo de Deus, é nação santa, é raça eleita, é não sei o quê. Mas é porque, ora por mim. Tem a ver com aquilo ali? Não. Por que tem tanto crente derrotado? Porque não entendeu o sacrifício. O que acontece? Se Deus te chamou para anunciar a grandeza, como é que você está anunciando derrota? Deus, você entende por que Deus quer ver você bem? Porque todo pai quer ver o filho bem. Então Deus não quer o filho anunciando derrota, assim como você não quer seu filho anunciando derrota. E Ele fala que nós somos ruins. Por quê? Porque quando você anuncia as grandezas, Deus vem com as grandezas em você e as pessoas veem Deus em você e na sua vida. Então é grandeza de família, é grandeza de casamento, é grandeza de finanças, é grandeza de tudo. Por isso que não combina um crente que realmente é de Deus andando em derrota. Não é questão de ser triunfalista, é questão de crer que Deus é grande e que Deus já triunfou. Amém, gente? Amém. Agora, vamos continuar. Lembra que eu falei que Jesus sacrificou para que nós pudéssemos sacrificar? Mateus 23, 19. Cegos, ele está chamando o povo de? Cegos. Por que eles estão cegos? Porque eles não entenderam isso. Eles não entenderam o que ele vai falar. Vamos ver o que ele vai falar? Qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Para aí. Aí pegaram este versículo e a pessoa pega esse versículo como uma muleta para não fazer mais nada. É porque mais importante sou eu do que a oferta. Vamos ler de novo. Mais uma vez. Cegos. Qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é mais importante, gente? Fala a verdade. Mais importante é o dinheiro que você dá ou é você, a sua vida? Falando para o mundo não, para o mundo é o dinheiro. Para Deus, qual é mais importante, o dinheiro ou a sua vida? Está dividido? O dinheiro ou a sua vida? A sua vida? Ok, então não precisa dar dinheiro, não precisa dar bens, é só entregar a vida. Quem é maior, o dinheiro ou a sua vida? O dinheiro ou a vida? Você entregou sua vida para Jesus? E por que não consegue entregar o dinheiro? Se ele é menor que você? Bispo, eu consigo, fica em paz, irmão. Mas eu sei que muita gente é travada nisso. Por quê, gente? Porque é o outro Deus. Eu já expliquei isso em seminário. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo, não é isso? Não é isso. Quando que você viu Deus colocando o diabo como concorrente dele na Bíblia? O único que ele coloca como concorrente é o dinheiro. Aliás, o dinheiro é maior do que o diabo, porque o diabo se corrompeu pelo dinheiro. No teu comércio te corrompestes. A Bíblia diz. O diabo se corrompeu por causa do ouro, por causa das pedras preciosas, por causa do poder, dinheiro. Aí Deus tem os filhos dele. E ele quer que os filhos o adorem, não porque ele fez para adorar, e ele mandou, porque ele ordenou, porque ele fez assim, senão ele não te dava livre-arbítrio. Ele quer que vocês façam com o coração, porque ele deixou vocês escolherem para serem parecidos com ele. É forte demais isso. Então, da mesma forma que ele amou e quis fazê-lo, ele também quer que você queira estar nele, mais do que qualquer outra coisa. É por isso que nada pode ficar em primeiro lugar. Agora presta atenção. Cegos, qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem é o altar hoje? Isso aqui é o altar? É o altar? Não, isso aqui é uma plataforma. Quem é o altar? Porque a igreja somos? O crente gosta de falar isso, não gosta? A igreja somos nós. Vou ficar em casa que não precisa adorar a Deus, porque a igreja somos nós.
o templo, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, sim ou não? Por que fala isso? Porque Ele tabernaculou dentro de, ou seja, nós somos o altar. Deixa queimar, deixa queimar. Vamos deixar queimar? Existe altar sem oferta? Para que o altar é feito? Existe altar sem sacrifício? Para que o altar é feito? Para queimar o sacrifício. Você é altar? O que você está queimando? Deixa queimar, deixa queimar. Bonito cantar musiquinha, né? Deixa eu te dizer uma coisa, e é muito séria. Quando você entende que você é altar, é uma revelação muito forte. Por quê? Porque o altar é feito para o sacrifício. Ou seja, se você é altar, a partir do momento que você é altar, Johnny, tudo que você fizer é um sacrifício, seja para Deus ou para outra pessoa. Sacrificou e não é para Deus, sobe para onde? Lembra da expressão? Deus sente o cheiro com aroma suave. O crente gosta de orar assim: Deus, que a minha adoração sente o cheiro com aroma suave. Não é isso? Deus sente que cheiro com aroma suave? O cheiro do sacrifício. Por que é queimado? Porque a fumaça sobe. E Deus... Ou seja, hoje você é o altar e você é o sacerdote também. Ou seja, tudo que você sacrificar, você sacrifica em você mesmo. Isso quer dizer que quando você vive uma vida de sacrifício, você está sempre cheirando bem para Deus. Mas quando você não sacrifica nada para Deus e o que você dá para Deus é todo o resto, tem que ir na igreja, né? Acabou o dia, já comi churrasco, estou com a pança cheia, vamos lá, né? Fazer o quê? Acaba logo esse culto. Isso está fedendo para Deus, porque não sobe nada. Não sobe cheiro agradável. Quando você faz uma oferta de qualquer jeito, não sobe cheiro agradável. Quando você se torna um cristão, mas não se sacrifica para viver a palavra, olha o que Paulo fala: eu me esbofeteio para viver a palavra que eu prego, ou seja, eu me sacrifico. Quando você se torna um pastor e não se sacrifica para o seu pastorado, olha o que a Bíblia fala, que Deus tinha nojo dos pastores de Israel, porque eles estavam gordos, porque eles só comiam, apacentavam a si mesmos, ou seja, ficavam adulando algumas ovelhas ricas para dar dinheiro para eles, e não pregavam o que tinha que pregar, porque senão eles iam ficar ofendidinhos e sair da igreja. Pastores mais empresários do que pastores. Por quê? Porque não ensina o que tem que ser ensinado, para causar proselitismo. Porque proselitismo é bom, faz você ficar cheio, a igreja fica cheia, todo mundo fala bem de você, e falar a verdade, às vezes o povo sai correndo. Olha Jesus, chega uma hora que ele está tão nervoso, todo mundo está embora, e fala assim: e vocês, para onde vocês vão? Aí o povo fala: para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, os outros só pregam a palavra de vida passageira, a gente quer ficar aqui, a gente quer a palavra de vida eterna. Tá bom. Vocês estão entendendo, gente? Então a vida de um cristão é sacrificar o melhor sempre. É por isso que quando você vai ao culto, você tem que fazer o sacrifício de colocar a sua melhor roupa. Não é porque você tem que agradar alguém, é porque você tem que agradar o seu Deus. É por isso que quando você trabalha no seu trabalho, a Bíblia fala que você trabalha como se fosse para Deus. Por quê? Porque o seu trabalho, você tem que se tornar o melhor no seu trabalho, porque você não está fazendo para o seu patrão, você está fazendo está sacrificando para fazer para Deus. É por isso que Deus exige a excelência, é por isso que o povo de Deus tem excelência, porque ele aprende que ele é um altar de sacrifícios. Então não faz parte de você sacrificar na plataforma, faz parte de você sacrificar dentro de você, porque se a oferta não morrer, você vai ficar requerendo. Sabe o cara que dá oferta, fala: me arrependi, dei tanto dinheiro nessa igreja. Cara, você cedeu para Deus, amém, morreu. A oferta tem que ser entregue morta. Por quê? Porque se morrer, já dentro de você: Senhor, eu tenho prazer em fazer isso. Aí Deus vai ter prazer, vai sentir o cheiro, e as portas do céu vão se abrir para você. Porque agora não é mais pela lei, agora é pela graça. Já foi de graça, e aqueles que receberam de graça, sacrificam com alegria e com gratidão. Não pela salvação, mas por causa da salvação. Você entende? Se você é
um altar de sacrifício, você tem que viver queimando o sacrifício. Chegou no culto, está todo mundo assim, não interessa a eles. Eu sou um altar de sacrifício, eu vou queimar sacrifício. Senhor, eu estou tão distraído hoje, a palavra não está entrando. Não, Senhor, não. A tua palavra é luz para mim. Eu vou fazer o que for, se eu tiver que sentar no chão, eu vou sentar. Mas eu vou pegar a sua palavra. Por quê? Porque é um sacrifício. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de vida, todo o tempo. Não existe altar sem sacrifício. Ou seja, se não sacrifica, não é altar. Aí tem que voltar para a lei e pedir para o sacerdote sacrificar para você. Volta no começo do que eu ensinei. Entendeu porque é tão fácil fazer o pastor ir lá, subir um monte com a garrafa de água, para consagrar lá em Israel? Por quê? Porque aí você não precisa fazer nada. É sacrifício? Não te doeu, não te custou. Bispo, outro dia eu ia fazer um sacrifício, uma oferta na igreja, aí Deus começou a falar no meu coração, não faça. Eu falei, Deus, não, foi o diabo, porque senão Jesus tinha falado para a viúva pobre, não faça. Por quê, gente? Porque tudo aquilo que nos desafia, aprenda isso, tudo aquilo que faz você sentir, tudo aquilo que é difícil para você, queima e sobe. Você entendeu? Então, por que ele fala que vai chegar uma hora que não vai precisar ensinar? Porque o povo que é de Deus e que sente as coisas de Deus, vai fazer já pelo quê? Pelo sentimento em Deus. Então, Deus, eu já estou dizimando, eu já sou dizimista, eu quero fazer alguma coisa melhor. E aí você procura algo. Senhor, eu tenho isso, só que, olha, isso aqui é algo que eu tenho guardado há tanto tempo, mas eu vou te entregar. Você não está fazendo para homem, você está falando, Deus, o Senhor é mais importante do que isso que eu guardei tanto tempo. O que a mulher fez com o nardo? Exatamente isso. Como que Elias fala com a viúva de Sarepta? Pega o seu bolo, pega a última coisa que você tem e dá para mim. Meu filho vai morrer, não interessa, dá para mim. Aí ela fala assim, não vou dar, profeta folgado dos infernos. É isso que ela fala? Não, ela vai lá e faz, ele come e nunca mais falta nada para ela. Deus não podia ter entrado no meio e falado, pare, que isso? Está roubando da viúva? Engraçado é que a lei sempre manda cuidar da viúva, e quando Deus vai mostrar o sacrifício, ele vai direto na viúva. Por quê? Porque é o que todo mundo ficava fazendo graça. Não, a viúva. Só prova coisas grandes de Deus, só prova o tudo de Deus quando você dá o seu tudo, quando você dá o seu melhor. É espiritual, não é natural, é espiritual, não tem outro jeito, sempre foi assim, e é assim até hoje. Lá em Israel, eles não acreditam em Jesus, os judeus acreditam em Deus, mas não em Jesus, eles acreditam que um novo Messias, aliás, que o Messias dele virá, que a gente sabe que será o anticristo, depois eles vão crer em Jesus, no Mashiach. Só os judeus que estão se convertendo que se tornam messiânicos. Aí o que eles fazem? Eles estão com tudo preparado, e eles creem que Deus vai, que o Messias vai reconstruir o templo deles de adoração. Então o que eles fizeram? Eles já estão fazendo sacrifícios há anos, eles têm tudo pronto, com o ouro mais caro que tem, com tudo que é de mais caro, e o sonho deles é o templo para apresentar o sacrifício. E aí agora eles fizeram uma novilha que eles estavam há muitos anos mexendo na genética para nascer, porque é um novilho vermelho, é um boi vermelho, e ele tem que ter todos os pelos vermelhos, não pode ter um pelo branco, e já nasceu, depois de muitos anos sem sucesso. O que eles estão preparando? O sacrifício. Agora, se você não aprender a sacrificar, se a sua fé não te exige nada, ela não é uma fé válida. Minha fé não me exige nada. Minha fé não me exige nada, também não vai te trazer resultados. Eu vou lá e assisto o culto, que é para mim, né? Assisto o culto, fico no celular, da hora do culto, sendo roubado pelo inferno, e aí está tudo bem. Chego em casa e estou salvo. O importante é que eu bati cartão para Deus. Aí Deus fica assim no céu, ó. Que delícia, você me deu uma atençãozinha, você não desligou nem o celular, mas tudo bem, o importante é que você me dê pelo menos uma piscadinha, eu preciso, me dá uma piscadinha, só uma atenção.
Se você me der uma atençãozinha, eu vou derramar bênção sobre você. Você acha realmente que esse é o nosso Deus? Mas é assim que os crentes tratam a Deus. Muitos. Os verdadeiros não. Os verdadeiros sabem que tudo para Deus tem que ser o seu melhor. É o seu melhor acordar, é o seu melhor viver, é sempre um sacrifício. Não é chegar na igreja e deixa queimar, deixa queimar. É legal isso? Uma delícia. Mas não muda nada na vida. Não é isso que é queimar. Queimar para Deus é estar sempre oferecendo sacrifícios em todo o tempo. Então você está sempre mantendo o seu altar cheio de fogo e de essência. Você não está levantando fogo estranho para Deus, você está queimando no altar o tempo todo. Aí você pode cantar a música Deixa Queimar. Aí você pode cantar Não Te Darei Algo Que Não Me Custe. Porque é tudo muito bonito. Muito empírico também, de uma pessoa que entendeu a palavra e fez uma música linda. Mas a maioria canta sem saber o que está cantando. Dura essa palavra? Mas é poderosa. Ela é um acesso. Faz assim, ó. Diga, se eu entender, vira a chave. Vira a chave do mundo espiritual, vira a chave do seu entendimento, vira a chave da sua vida, vira a chave de um Deus presente que você vai ter e vai sentir a mudança na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, em tudo. Por quê? Porque Ele sempre quis que você tivesse resultados. Você não acha que seria muito bobo se fosse para só salvar você? O Senhor tinha morrido por nós, já tinha levado a gente para o céu. Ele deixou a gente aqui para que a gente tivesse uma vida em abundância e um propósito de vida. E se a gente tem vida com propósito, a gente tem fé. E a fé que tem muito para dar, muito exige. Diga, a fé que tem muito para dar, muito exige. E quando eu atendo a exigência da fé, a fé me respalda. A fé me responde. Você entende? A diferença entre uma vida de prática, de evangelho, e uma vida de blá blá blá. Conhecimento, querido, não é sabedoria. O Jô Soares conhece a Bíblia mais do que um monte de crente. Tem um monte de teólogo que é ateu, que se tornou ateu e conhece a Bíblia mais do que um monte de crente. Conhecimento não é sabedoria. Diga, a sabedoria só pode vir do céu. Sabe qual que é a fé verdadeira? É a fé que tem muito a oferecer. A fé que te oferece resultados é a fé verdadeira. Se não, você está perdendo tempo. Aí o cara vai lá, faz um pacto com o diabo para ter dinheiro, o diabo dá. Aí ele vai lá, grava um clipe cheio de capeta, para mostrar para todo mundo que ele fez pacto com o diabo, e o diabo deu dinheiro para ele, e para pagar a oferenda dele. E o crente vai na igreja e vive uma vida derrotada. Não tem alguma coisa errada aí? Tem ou não tem? Apesar que ele tem uma vida derrotada, a pessoa que faz isso tem uma vida derrotada, porque é uma farsa. Mas o crente precisa ter uma vida completa, porque a fé oferece isso. Deus te oferece uma vida de prosperidade completa. Agora, pergunta para você mesmo: se eu sou o altar, o que eu tenho sacrificado? O que tem queimado nesse altar? O que eu tenho oferecido nesse altar? Quais os sacrifícios que eu tenho tido na minha vida? Eles estão subindo a Deus ou indo para outro lugar? Porque se você é o altar e está em Deus e já é de Deus, tudo que você sacrifica queima, seja para Deus ou para outra coisa. Você pode notar, querido, tudo na vida exige sacrifício. Quando você entende que o seu sacrifício principal tem que ser para Deus, a coisa muda na sua vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Se coloca de pé, dá uma salva de palmas a Jesus. Presta atenção. Paulo disse: eu não venho a vocês com palavras de persuasão humana. Eu venho a vocês com palavra de poder, com o evangelho de poder. Ou seja, eu quero que aconteça. Se não acontecer, não vale nada. Por que tem tanto crente em discussão teológica, discussão disso, discussão daquilo, não acontece nada na vida dele? Porque ele não está vivendo um evangelho de poder. Deus não ofereceu um evangelho de teoria, Ele ofereceu.
Deus é tão Deus que Ele deu o Filho. Quando o Verbo se fez carne, ou seja, Ele quer que seja prático. Posso dizer uma coisa para você? Você acredita que a gente está nos últimos dias? Está acontecendo tudo que a palavra de Deus falou? E agora, o que resta? Você sabe o que vai ser até 2023? Sabe o que vai ser até amanhã? E o que resta? É a fé? Se é a fé, e se a única esperança é Cristo, por que a gente está retendo coisas ainda? Por que a gente está retendo nosso coração? Por que a gente não está sacrificando realmente a nossa vida, as nossas vontades, o nosso eu? Tem gente que está tanto tempo na igreja, querido, tanto tempo ouvindo, e parece aquele povo que eu li ontem, que aprende, mas nunca vai desfrutar de uma vida de verdade, porque vive aprendendo, mas nunca pratica. Ai, mas porque eu tenho essa mágoa, tem que sacrificar. É porque eu tenho guardado isso e não perdoo, tem que sacrificar. É porque eu tenho outra coisa, tem que sacrificar. Tudo é sacrifício. O que tinha dentro da arca? A presença de Deus. Ela foi para o meio dos filisteus. A presença de Deus foi com ela. E a Bíblia diz que eles colocaram a arca de Deus dentro do templo de Dagon, que era um falso Deus. Tinha uma estátua gigante dele. Então os filisteus saíram porque eles queriam humilhar a Deus. A presença de Deus era tão forte que ela começou não só a inundar aquele falso templo, mas inundou a cidade toda. Eles não perceberam. Quando eles voltaram de manhã no templo, a estátua de Dagon estava caída e prostrada diante da arca. Aí eles falaram, não é possível. Foram lá e levantaram a estátua de Dagon. No outro dia eles voltaram, ela estava caída, com a cabeça quebrada. Aí eles acharam, nossa, o Deus deles é poderoso, está derrubando a estátua. O que é derrubar uma estátua para esse Deus? Então todos começaram a ser contaminados por vírus, por doenças, por hemorroidas. E eles começaram a ficar desesperados. Então a Bíblia conta que eles chegaram nos bruxos, porque eles acreditavam em Dagon. E eles chegaram nos sacerdotes. Onde eles foram? Nos sacerdotes malignos. Falaram, gente, o que a gente faz? Está todo mundo doente, está todo mundo cheio de lepra, cheio de câncer, de tumor, de hemorroida, a cidade toda. E a Bíblia diz que começou a infestar de rato. Eles começaram, ai meu Deus do céu, e começou a vir rato de tudo quanto é lado. Aí eles foram no sacerdote e falaram, viu, vocês não são homem de Deus, vocês não são homem de Dagon, vocês precisam fazer alguma coisa por nós. O que a gente faz para o Deus deles parar de perturbar a gente? Sabe o que os bruxos falaram para ele? Sabe o que os bruxos falaram para ele? Eu falo ou não falo? Os bruxos falaram assim, vocês são loucos de mexer com esse Deus, nem o Egito mexeu. Você lembra o que aconteceu com o Egito? Vocês não vão cair na mesma burrice do Egito. Tem ideia? Os bruxos falaram isso para eles. Aí eles falaram, tá bom, a gente não quer cair na burrice do Egito, então o que a gente faz? Vocês vão fazer o seguinte, ele colocou tumor e rato, façam tumores e ratos de ouro. Separem 2 vacas perfeitas, que nunca foram usadas para nada. Separem carruagens lindas e perfeitas, e coloquem todas esse ouro em cima delas. E orem muito, mas não orem a nós, orem ao Deus de Israel, ao Senhor Deus, eles dizem. Orem para que as vacas, e coloquem a arca sobre, e deixem as vacas irem. Orem para que elas não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. E as vacas sobem perfeitamente. Um tempo depois, Davi, o homem segundo o coração de Deus, vai apresentar sacrifício a Deus. Então ele fala, eu vou trazer a arca agora para Jebus, para Jerusalém. Antigamente Jebus, que ele tinha conquistado, a antiga Jebus. E aí ele também separa uma carruagem nova, bois novos e tudo mais. Só que a Bíblia diz que o boi tropeça. E quando um cara chamado Uzá vai segurar a arca, que ela vai cair, pluf, cai do chão e morre. Sabe o que é mais engraçado? Quando o povo de Dagon, que servia a Dagon, entregou a arca e fizeram esse sacrifício ao Deus de Israel, quando a arca chega, o povo de Israel vai ver a arca, quando eles olham dentro, eles morrem. Porque
Porque eles olham para ela. Por que o povo do diabo não morreu e o povo de Deus morreu? Pensa. Um tempo depois Davi fala, vamos fazer. Davi está rico, está milionário, tem mulher, tem tudo. Está aclamado, está rei, está gostosão. Esquece de quem ele era lá no pasto, tocando harpa para as ovelhas. Vamos trazer a presença de Deus para cá. E ele vai lá e coloca a presença de Deus e compra uns bois, o restinho, né? Davi está rico, o que ele compra? Uns boi e coloca. Sabe o que acontece? O boi tropeça. Difícil o boi tropeçar, hein? O boi tropeça. Quando a arca vai cair, Uzá morre. Sabe o que quer dizer a palavra Uzá? Força. E a Bíblia diz que Uzá estendeu o braço, ou seja, a força do braço. Maldito o homem que confia em outro homem e faz do seu braço a sua força. Ou seja, faz das coisas da terra sua, faz dos homens da terra sua, não coloca Deus em primeiro lugar. Presta atenção. Fala ou não fala? Quando Uzá morre, Davi fica com medo. Vem o temor de Davi. Fala, ai meu Deus do céu. Eles levam a arca para Obed-edom, para a casa de Obed-edom. Davi fica observando. 3 meses, se eu não me engano, ficou observando. Indignado. Mas não com Deus, com ele. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para Deus não aceitar o meu sacrifício? Eu imagino, posso conjecturar? Não a Bíblia diz, mas eu imagino que Davi sabia das histórias que haviam acontecido no templo de Dagon. Eu imagino que Deus se lembrou do tipo de oferta que os filisteus entregaram para Deus. Talvez Davi pensou, os filisteus fizeram uma oferta melhor do que eu, que sou filho. Então, Deus não aceita. Só que a arca abençoa a casa de Obed-edom. Davi fala, que engraçado, não aceitou minha oferta, mas está abençoando o povo. O que ele quer? O que esse Deus quer? Então Davi volta, prepara a sua oferta. E a Bíblia diz que ele dava 6 passos, no 7º ele sacrificava. Só que quando chegou diante de Jerusalém, ele entendeu que nem aquilo valia o bastante para o Deus. Então ele começa a arrancar as roupas de rei e falar, não é só o dinheiro que eu quero sacrificar, é a minha vida, é o meu reinado, é o meu título, é a minha honra. E a Mical, a mulher dele, estava olhando, falando, que papelão. E ele, eu não estou nem aí. E Deus aceita tanto o sacrifício de Davi, que quando ele chega diante de Mical fala, que papelão, se rebaixando com os serviçais. E ele fala, eu só estava adorando meu Deus. E Mical fica estéril para o resto da vida, só porque levantou a voz para ele. Ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Davi. Porque Davi entendeu que para um filho que recebeu toda a graça de Deus, o meu Senhor disse ao meu Senhor, é necessário mais do que dinheiro, é necessário mais do que entregar coisas, precisa se entregar por completo, precisa entregar o coração, precisa entregar os bens. E se o seu coração tiver nos seus bens, precisa entregar a vida, precisa entregar o casamento, precisa entregar o orgulho. Eu não quero casar porque esse fez isso comigo, precisa entregar o orgulho. Eu não quero fazer isso porque não sei o que, então eu não vou me converter até quando preciso entregar. Porque se nós fomos escolhidos antes de escolhermos a Ele, então é porque nós precisamos ter Ele por completo. Nesses dias eu não vou falar só de dinheiro, mas é necessário falar de coisas, porque muitas vezes são elas que nos roubam daquilo que é perfeito. Mas mais do que coisas, é você, é a sua vida. Por isso que maior é o altar que santifica a oferta do que a própria oferta. Mas sabe o que acontece? Se você é um altar e você é um sacerdote, não tem jeito de você viver sem sacrificar. Ou você sacrifica, ou você simplesmente está jogando fora tudo que Deus te deu de presente para ser reino e sacerdócio real, nação santa, raça eleita, um povo adquirido para demonstrar a grandeza desse Deus nessa terra. Demonstrar.
Você tem que mostrar na sua vida. As pessoas têm que ver na sua vida. As pessoas têm que ver na sua família. As pessoas têm que ver em você. As pessoas precisam ver ao seu redor. As pessoas precisam ver a grandeza desse Deus eterno na sua vida. E elas vão ver em nome de Jesus. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, tem fôlego aí. Adora esse Deus. Feche seus olhos. Pai, eu fiz o meu melhor hoje para demonstrar da melhor maneira aquilo que o Senhor tem nos feito entender. Espírito Santo, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos convença. Eu quero uma igreja de altares, Pai. Eu quero uma igreja de sacrifícios, Senhor. Eu quero uma igreja de sacerdotes, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor comece, Senhor, nós possamos acabar esse ano entendendo, restaurando o sacerdócio, restaurando o sacrifício verdadeiro, restaurando, Senhor, o altar do Senhor em nossas vidas. Porque se nós somos verdadeiramente a igreja do Senhor, se nós somos verdadeiramente o sacrifício, se nós somos, Senhor, aqueles que sacrificam, porque o Senhor foi o sacrifício para que nós pudéssemos sacrificar e ter resultados. Se nós somos verdadeiramente os sacerdotes, então nós precisamos aprender a sacrificar e a viver uma vida de sacrifícios, para que o Senhor realmente veja o fogo verdadeiro do Senhor queimar nesse altar e subir ao Senhor com aroma suave. Pai, eu oro por todos esses que estão ajoelhados. Eu oro por esses que estão sacrificando coisas, sentimentos, orgulho, decisões que fizeram, Senhor Deus, e muitas vezes sabem que não te agradaram. Decisões que tiveram na vida e sabem que não te agradaram, Deus. Eles estão aqui sacrificando. Pai, eu peço, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo desses altares, Pai. Assim como o seu fogo vinha e consumia o que estava sobre o altar, que o Senhor venha e consuma o que nós temos e estamos te entregando em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, que nesses 7 dias tudo seja restaurado e tudo seja renovado, para que nós possamos esperar a tua vinda, dando o nosso melhor, entregando o nosso tudo, como Paulo diz, até que nada mais importe. Pai, nós oramos e agradecemos, porque o Senhor nos escolheu, e pelo teu sacrifício, que foi maior do que todos os nossos, para que nós pudéssemos ser reino e sacerdócio, os sacerdotes do rei, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, mas não para demonstrar derrota, mas para apresentar a esse mundo o verdadeiro poder, a verdadeira transformação, a grandeza do reino desse Deus. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Preste atenção. Jesus deixou bem claro na palavra dele que nós só podemos desfrutar da sua palavra quando nós entendemos. Durante muito tempo, o povo de Deus viveu numa novela evangélica, uma novela gospel, sendo enrolado por todos os cantos. Eu sei que o meu Senhor está voltando, e eu não quero ser cobrado por Ele por ter enrolado ninguém. Tudo aquilo que Deus me ensinou e que eu vivo na minha vida, eu tenho ensinado para vocês. Às vezes até sofrendo críticas, correndo perigo, mas eu tenho ensinado para vocês o que eu ensino para os meus filhos, o que eu ensino na minha casa. A fé que eu tenho, que Deus me deu, a gente só pode dar o que a gente tem. A fé que Deus me deu, o entendimento da palavra que Deus me deu, a vida que Deus me deu e os resultados que Deus me deu, eu quero repartir com vocês. Mas escuta, os resultados só podem vir de Deus, não de mim. O que eu posso ensinar é a maneira de obter os resultados. O que eu aprendi, o que eu tive até hoje, foi isso. Eu não sei ensinar outra coisa, eu só sei ensinar o que eu vivi, o que eu vivo até hoje. Às vezes eu falo para Deus, Deus, eu não sei fazer nada se não for o Senhor.
vivi minha vida para Deus. Eu sacrifiquei minha família lá atrás. Eu não via a Esther, quase não via a Esther crescer, porque eu estava totalmente envolvido na igreja, na obra, porque naquela época eu tinha que fazer tudo. Hoje muita gente faz, mas eu tinha que fazer. E a Esther cresceu praticamente no berço assistindo TV. Lógico que coisas do Senhor. Hoje minha filha é uma bênção. Minha filha pega as meninas e vai fazer célula. As minhas filhas têm santidade. A Alícia, ela cresceu assim também. Quantas vezes eu falei: filha, você precisa dormir mais cedo, porque o pai vai aconselhar. E até hoje a minha filha sabe disso, cara. As pessoas chegam e às vezes ela está com momentos raros com a gente, e simplesmente eles dão lugar e vão dormir ou vão fazer outra coisa. A Alícia, ela pega as crianças e leva como se fosse uma mãe, e leva para algum lugar para que a gente possa dar atenção para outras pessoas e para outras famílias. Você tem ideia do que é isso? Sabe o que ela está fazendo? Está sacrificando os momentos com os pais. Sabe o que ela está herdando? Momentos maiores com o pai dos pais. A gente sacrificou a nossa família. As pessoas falam: como vocês conseguem viver assim? Vocês não param. A verdade é que esse sacrifício já virou gosto, já é gostoso para nós. Nós já vivemos e respiramos assim. Mas olhe para os resultados. Enquanto tem pais se matando para os filhos quererem ir à igreja, os meus filhos brigam comigo por não ir. E às vezes eu falo: vamos assistir um filme, Josh? Ele fala: é do Senhor? Senão eu não quero. E outro dia eu coloquei um filme, ele falou: ele é de Deus? Eu falei: não, filho, eu quero um de Deus, põe Davi. Sabe quanto vale isso? Muito. Sabe o que compra isso? Nada. Sabe o que paga isso? Nada. Sabe o que paga a paz no seu lar, a bênção? Eu poder pregar e minha esposa me olhar e me amar e saber que eu estou falando a verdade, porque ela sabe que o momento mais real da minha vida é esse aqui, porque é o momento que eu estou entregue como sacrifício. As melhores palavras que eu preguei na minha vida foram os piores dias da minha vida, porque eu entendi que eu não posso ser guiado por sentimento. E o dia que eu estiver mal, eu preciso matar a minha vontade e fazer o meu melhor, porque eu aprendi a sacrificar. Quantas vezes os pastores falaram: como é que você conseguiu? O Vitor já viu eu louco, o dia inteiro chega aqui e são as melhores palavras. Ele fica olhando e eles às vezes falam: bispo, como é que aconteceu isso? Com tudo que está na cabeça, com todas as desavenças, com todas as traições, com tudo que vocês receberam hoje, com tudo que vocês ouviram. Eu conheci um homem de Deus que fez o velório do filho dele de manhã e de noite foi pregar na igreja. E eu olhei para ele e falei: que porcaria que eu sou. Não sei se eu conseguiria fazer isso. Mas tem gente que chega num nível tão grande de sacrifício que nada mais importa. E ele ainda pregou sobre isso e falou: meu filho agora está com Deus, agora cabe a mim cuidar de vocês, para que vocês possam estar também. Então não adianta, cara, brincar de igreja. Você acha que eu estou preocupado em ser a maior igreja do Brasil? Os profetas vinham e falavam: vocês serão uma das maiores igrejas, vocês serão não sei o quê. E às vezes eu ficava pensando, será que isso é de Deus mesmo? Agora, se a gente estiver no fim, se a gente tiver que voltar para os carros, sabe o que vai ficar? É tudo que vocês aprenderam, porque no carro não dá para fazer cai-cai. E se não tiver mais jeito da gente adorar junto, que vocês gastem o fôlego de vocês até que Jesus volte, mas que vocês aprendam a sacrificar. Tem que ter sacrifício. Hoje o Cris falou: bispo, eu nunca faltei em nada, você sabe, é verdade. Mas eu preciso fazer uma viagem de negócios. Eu preciso fazer uma viagem de negócios. E é um negócio muito bom para a igreja. Se der certo, eu vou abençoar a igreja com muito dinheiro e com não sei o que. Eu fiquei só quieto, assim, olhando. Teve um cara que me mandou um WhatsApp e falou: bispo, você falou para um empresário abrir um negócio para mim, ele abriu, eu estou prosperando muito. Não estou indo mais na igreja, mas vou ajudar a igreja com muito dinheiro. Quem está perto de mim já viu esse WhatsApp. Eu falei para ele: querido, nunca foi o objetivo fazer que você prosperasse para que você largasse o principal. Eu não preciso do seu dinheiro. A gente não precisa disso. A partir de hoje você está bloqueado no meu WhatsApp, porque eu tenho que dar atenção para aqueles que estão no propósito. Deus te abençoe.
Aliás, eu não falei Deus te abençoe. Eu falei, vai em paz. Porque eu não vou ser cobrado por ter barganhado as vidas pelo dinheiro. Tudo que eu tenho vem do meu Deus e não do diabo. Tudo que eu sou vem do meu Deus e não do diabo. Eu nunca aceitei uma sandália do rei de Sodoma. E eu tive muitas oportunidades. Eu nunca aceitei uma sandália do rei de Sodoma. E eu continuo assim. Se o Senhor voltar agora, eu vivi a minha vida. Sabe que eu tenho? Eu tenho uma casa que deram de presente para mim, um carro financiado, uma moto financiada. Está acabando já, graças a Deus. Porque o carro que eu tinha quitado eu doei. Eu estou falando isso para vocês, não é para me exibir. É porque tem gente maldosa que fala. E eu não posso mais morar na minha casa, porque agora eu fiquei muito público, é perigoso. Então eu vou ter que vender a casa, porque eu não posso morar na casa que eu construí. Mas eu fiz um patrimônio em 7 anos muito legal para a igreja. E eu usei tudo que Deus me deu para multiplicar isso, porque se fosse pela igreja, pela arrecadação da igreja, não teria. E não está no meu nome. Tem pastores que põem o nome deles. Não está no meu nome. O que eu tenho as camisetas, os bonés, que são Alvoline. Mas nada. E sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu vivi uma vida de sacrifícios. Eu sei dos dons que Deus me deu. Eu sei o quanto dinheiro eu poderia fazer para mim, para os meus filhos. E eu sei também o quanto de dinheiro eu poderia fazer usando a igreja, se eu fosse para fora. O Cris me veio esses dias com uma casa de milhões lá, falou, não, bispo, queria tanto você comprar essa casa, é de um pastor itinerante. É legal. Eu não tenho dinheiro não, Cris, para comprar essa casa. Mas posso dizer uma coisa para vocês, a herança que eu tenho é muito grande. Isso não pode comprar, sabe porque eu tenho as vidas, e o rei de Sodoma não conseguiu levá-las. Esses dias um pastor da cidade fez uma oferta para uma vida que estava aqui que eu amava. Falou, te dou dinheiro, vem para cá, sai de lá. Que nem jogo de empresa para quebrar outra empresa. Um empresário, não sei se é pastor. E pior é que a pessoa se vendeu, só porque estava em disciplina. Outras pessoas, quando a gente colocou em disciplina, simplesmente foram embora. Ok, mas eu não posso negociar a palavra. Mas uma coisa eu te digo, eu não vou ser cobrado por Deus por elas. Porque quem vendeu o ministério, quem vendeu a aliança, quem fez o adultério foram elas. Eu não sou adúltero. E sabe o que eu estou adquirindo? Muita riqueza no céu. E eu creio na eternidade e creio no que eu prego para você. E vou falar para você, colhe em mim que é sucesso, porque eu estou muito rico lá. Aqui não me falta nada, eu sou muito abençoado. Não me falta nada, eu como o que eu quero, Deus me abençoa, Deus cuida de mim como Ele prometeu. Mas eu tenho uma vida eclesiástica, tudo que vem para mim vem de Deus. Mas eu sei do galardão que eu tenho na eternidade. Eu corro pelo prêmio realmente. É por isso que o nome desse ministério é o alvo. E eu quero que vocês aprendam isso, porque eu só posso dar para vocês o que eu aprendi com Deus. Amém? Eu não aprendi com homens, eu aprendi com Deus. E quando eu quis colocar coisas de homens aqui dentro, deu tudo errado. E foi bom, morrendo e aprendendo. Diga, morrendo e aprendendo. Amém? Feche seus olhos, coloca as mãos no seu coração. Pai, eu oro para que eles realmente tenham, Senhor Deus, aquilo que o Senhor me deu e recebam os resultados da verdade que eles expressaram diante do seu altar. De acordo com a verdade que eles expressaram diante do seu altar, que eles recebam o resultado. Porque eu sei que o Senhor é real e eu sei que o Senhor é fiel, mas eu quero que eles saibam. E não porque eu falo, eu quero que eles saibam porque eles provam. É empírico. Aquilo que é do Senhor é para cada um provar. Essa é a minha oração nessa noite de sexta-feira, no começo do Shabbat. Shabbat Shalom. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Levante suas mãos bem alto e diga: Pai, em nome de Jesus, eu não quero ser cego. Eu sou o altar. Eu sou aquele que sacrifica, o sacerdote do sumo sacerdote, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga: Pai, eu sou o altar mais importante que a oferta, e por isso decido viver
queimando sacrifícios em todas as áreas sobre esse altar, em nome de Jesus. Que essa fé que exige me traga resultados, em nome de Jesus. Que essa fé que tem muito a oferecer me dê respaldo e responda a ação na reação, em nome de Jesus. Eu sou firme, eu sou constante, eu sou abundante na obra de Deus, e sei e declaro que o meu trabalho nunca é em vão em Jesus. E por isso eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, muito interessado no prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus, o verdadeiro Messias. Amém. Eu te amo em Cristo. Deus te abençoe. Fica no alvo.